Olá, meu nome é João Vitor e hoje vamos estudar o que são modelagem de dados e seus principais modelos de dados. Bem, primeiramente, o que é modelagem de dados? Modelagem de dados é o processo de criação de um modelo de dados para um sistema de informação com aplicação de técnicas específicas de modelagem. Ele trata-se de processos para definir e analisar requisitos de dados necessários para suportar um processo de negócio com sistemas informatizados em organizações. O modelo de dados fornece uma estrutura para os dados usados em um sistema de informação, com definições e formatos específicos. Bem, é muito importante a gente entendermos também o que são modelos de dados. Um modelo de dado é uma estrutura que ajuda a comunicar os conceitos que estão na mente do projetista e que podemos usá-los para tarefas como descrever, analisar, especificar e também comunicar ideias. Ou seja, tirar aquelas ideias do papel e pôr no programa. O modelo deve possuir detalhes suficientes para que um desenvolvedor consiga construir um banco de dados de acordo com a necessidade do projeto. Possuem-se vários modelos de dados, como por exemplo hierárquico, relacional, rede, orientado a objetos e não relacional. O que vamos estudar aqui durante o curso é um modelo de dados relacional, que atualmente é o mais utilizado hoje em dia. Falando agora sobre o modelo relacional, ele foi esboçado pela primeira vez por Dr. Cook, IBM, em um artigo publicado em junho de 1970, intitulado como a Relational Model of Data for Lake Shared Database, que é o modelo relacional de dados para grande banco de dados compartilhados, no qual o Dr. Cook propôs um modelo relacional para sistemas de banco de dados. Antes disso, eram usados modelos como o hierárquico e o modelo em rede. No modelo relacional, os dados são organizados em coleções de tabelas bidimensionais, e essas tabelas são também chamadas de relações. Essa relação é uma forma de se organizar os dados em linhas e colunas, que é baseado em lógica e teoria de conjunto. O modelo relacional é composto basicamente por coleções de objetos ou relações que armazenam os dados, um conjunto de operadores que agem nas relações, produzindo outras relações, e integridade de dados para precisão e consistência. Mas o que é um banco de dados relacional? Bem, um banco de dados relacional é uma coleção de relações que são tabelas bidimensionais onde os dados são armazenados. Como, por exemplo, podemos querer armazenar dados sobre os clientes de uma loja. E, para isso, criamos tabelas para guardar diferentes conjuntos de dados relacionados a esses clientes, como, por exemplo, dados pessoais, dados de compras, créditos e entre outros dados. Um banco de dados relacional tem como componentes uma tabela, que é a estrutura básica no armazenamento do SGBDR, que é o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional, que armazena todos os dados necessários para algo do mundo real, como clientes, pedidos ou produtos, que também é chamada de relação. Um banco de dados relacional pode ter uma ou mais tabelas. Tupla é uma linha ou registro que representa todos os dados requeridos por uma determinada ocorrência de entidade em particular. Por exemplo, os dados de um cliente específico. Cada linha em uma tabela deve ser identificada por uma chave primária, de modo a não haver duplicação deste registro. Outro componente também é a coluna, que é uma unidade que armazena um tipo específico de dados, valor, ou não armazena nada, como valor nulo. E esta é uma coluna não chave, que significa que seu valor pode se repetir em outras linhas da tabela, ou pode ser nulo, em branco. O relacionamento, que é a associação entre as entidades das tabelas, conectadas por chaves primárias e chaves estrangeiras. E outros também, como índices, system procedures, triggers e etc. Bom, outros componentes do banco de dados relacional é a chave primária, que identifica um registro de forma exclusiva na tabela, como por exemplo o CPF de um cliente, contendo um valor que não se repete na relação. Outro também é a chave estrangeira,
que é a coluna que define como as tabelas se relacionam uma com as outras. Uma foreign key se refere a uma primary key, a uma tabela única em outra tabela, ou também na mesma tabela. Por exemplo, na tabela de pedidos, podemos ter uma chave estrangeira efetuando o relacionamento com a chave primária na tabela de clientes. Ou seja, um pedido pode ser de um determinado cliente, e um cliente pode ter um determinado pedido. Um conceito muito importante também de ser estudado é a análise de requisitos, pois é nesta fase que são realizadas reuniões para a coleta de informações que analisam o que é exigido para um banco de dados a ser criado. Os processos de negócio são definidos e as entidades, atributos e relacionamentos do banco de dados são documentados nesse processo. A análise é extremamente importante para o sucesso do banco de dados. Por isso, é muito importante ressaltar essa análise de requisitos antes de formular um banco de dados. Modelo Entidade de Relacionamento, também conhecido como MER. O MER cria um diagrama entidade-relacionamento a partir das especificações do negócio ou narrativas do usuário. Ele permite ilustrar as entidades em que o negócio e também relacionamento entre elas. Construímos o MER durante a fase de análise no ciclo de vida e desenvolvimento do sistema. O MER separa a informação necessária ao negócio das atividades que são realizadas no negócio. Iremos ver um pouco mais sobre esses conceitos ao longo do curso. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e aprendido um pouco sobre o que é modelagem de dados e seus principais conceitos, seus modelos, enfim. No próximo vídeo vamos ver um pouco mais sobre o que é um MER, modelo de entidade e relacionamento, e aprofundar um pouco mais em seus conceitos, para que possamos entender ainda melhor o que são banco de dados relacional. Obrigado e até o próximo vídeo.